Vamos ao Curso Fé. Muito bem, mais uma lição do Curso Fé, módulo 1, Determinação. Hoje é a 20ª e o título é Eles Determinaram, parte 1. Determinar ou tomar posse da bênção não é algo novo. Nós inventamos determinar? Não. Se estudarmos bem a palavra de Deus, veremos que os grandes heróis da Bíblia, aqueles que surpreenderam o mundo com realizações espantosas, agiam segundo este método. A grande verdade é que Deus não tem filhos prediletos. Ele ama todos igualmente. O que uma pessoa conseguir do Senhor é porque ela agiu sobre a palavra de Deus. Não é que Deus a tem como privilegiada. Na palavra do Senhor todos se igualam. Não há diferença entre ricos e pobres, pretos e brancos, cultos ou analfabetos. Todos têm a mesma oportunidade e todos serão atendidos da mesma maneira, desde que se estabeleçam, ajam sobre a palavra de Deus. É isso que faz toda a diferença. Talvez você tenha olhado para você e dito, mas eu não tenho condições. Mas por que você não tem condição? Se alguém pode usar a palavra de Deus, você também o pode. Vamos agora a alguns exemplos. Hoje vamos estudar Davi. E se der, a gente termina essa lição hoje com Davi. Davi, um determinado. Se observarmos os casos registrados nas Escrituras sobre Davi, as realizações que ele empreendeu, veremos que ele era, sem dúvida, um homem segundo o coração de Deus. Um homem determinado a vencer o mal. Foi assim que Deus disse sobre ele: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque o Davi não tinha esse negócio que ele não podia. Ele sabia que com a palavra do Senhor Deus, ele podia todas as coisas. Vamos ver o caso agora de Golias desafiando os exércitos de Israel. Como nós não temos tempo aqui para citar todos os detalhes, vamos ver alguns dos detalhes principais. A ameaça. Está escrito em 1 Samuel 17, 4 a 11. Deixa eu ler diretamente da Bíblia, para que não fique nenhuma dúvida aqui. Então saiu do arraial dos filisteus um campeão, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escameada, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Também trazia grevas de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o orgo de um tear, e a ponta da sua lança pesava 600 siclos de ferro. Adiante dele ia o seu escudeiro. Ele, pois, de pé, clamava às fileiras de Israel e dizia-lhes: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e matar-me, seremos vossos servos. Porém, se eu prevalecer contra ele e o matar, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse-lhe mais o filisteu: desafio hoje as fileiras de Israel. Dai-me um homem para que nós dois pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras, desalentaram-se e temeram muito. Vamos entender isso aqui. O gigante Golias, como é conhecido, ele tinha 6 côvados, 3 metros mais 1 palmo de altura. Era um homem preparado para a batalha. E ele começou a desafiar os exércitos de Israel. Não queria guerra, não, bastava um só. E não tinha um que viesse em socorro de Israel, que viesse lutar com Golias. Todo Israel estava um frouxo. Dessa vez, parecia que o diabo tinha acertado. Ele preparou um, queria destruir aquela nação, fazer o povo de Deus ser escravo dos filisteus. Porém, Davi ouviu. E, está 1 Samuel 23 a 25. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo
do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel, e há de ser que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará franca a casa de seu pai em Israel. 1 Samuel 17, 23, 25. Olha, Israel estava uma vergonha. O rei Saul, que era também um homem grande, a Bíblia diz que quando todo Israel estava enfileirado, os mais altos, do pescoço para cima, Saul ainda era mais alto. E agora Saul ficou amedrontado, todo mundo. E o Saul chegou e disse: olha, eu vou enriquecer quem lutar contra o Golias e vencê-lo, eu vou dar minha filha em casamento. Mas ninguém queria saber de riqueza, ninguém queria saber de casar com a filha do rei, porque afinal de contas o gigante amedrontava. Mas nessa hora ia chegando Davi, um garoto, pastor de ovelhas, que fora mandado por seu pai para ver como é que estavam os seus irmãos lá na guerra. E o Davi ouviu aquela história. E sabe o que aconteceu? Davi não aceitou a ameaça. 1 Samuel 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão àquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Você vê que o Davi era um rapaz de fé. Os grandes soldados, aqueles que eram preparados para a batalha, tremiam. Ninguém queria saber. O Davi disse: não, está errado. Quem é ele para afrontar os exércitos de Israel? E essa notícia chegou até o coração do rei. O rei ficou feliz. O rei ficou maravilhado e mandou que trouxesse o que se dispunha a lutar contra Golias. Quando Davi entrou na tenda do rei, não, o rei disse: isso é brincadeira, mas uma criança. Davi expõe o seu passado de fé. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele um homem de guerra desde a sua mocidade. E diz Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei-a da sua boca. E, levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri e o matei. Assim feriu o teu servo o leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Entenda bem, o Saul, quando viu, desdenhou. Rapaz, o que é isso? Você é uma criança, não pode. E o Davi então mostrou o seu passado de fé. Não, rei, eu estava tomando conta das ovelhas, veio um urso, eu pulei em cima dele, rasguei como se fosse uma novela. Veio um leão, mesmo destino. E esse filisteu não vai ter destino diferente, não. Eu vou acabar com ele, porque ele afrontou os exércitos de Deus vivo. Esse homem estava esse rapaz, sobre a palavra de Deus. Meu irmão, essa é a preparação para a batalha. É você meditar na palavra, crer na palavra e agir sobre a palavra. Agora, o Davi não foi fazer a primeira batalha com o filisteu. Antes, ele já tinha tido batalhas anteriores. Em todas elas, ele havia vencido. Bom, Saul se animou, mas a armadura de Saul não serve. Diz aqui 1 Samuel 17, 38 e 39. E Saul vestiu a Davi de seus vestidos,
e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos, e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Não dava. A armadura da derrota de Saul era para ele. A de Davi era a fé. O rei Saul tinha sua armadura de bronze, de ferro, dos metais daquela época, couraça, que não deixava o mal atacar ele, mas ele estava com medo. E o Davi disse: não quero esse negócio, eu já tenho uma armadura de Deus, esta para mim basta. Bom, e o Davi se arma. Davi, 1 Samuel 17:40, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Ele não se acovardou. Ele passou um ribeiro, pegou 5 pedras, colocou lá no alforje, no embornal dele, pegou a sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Outra etapa. Golias desdenha a Davi. 1 Samuel 17, 42 e 44. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Quando o filisteu viu aquilo, um garoto, ele de 3 metros e tanto, fortemente, um homem preparado na guerra, corado por aquele sol, um homem marcado para lutar, pensando que vinha um herói, agora vê um garoto ruivo. Normalmente o pessoal do Oriente Médio não é ruivo, Davi era uma exceção, e era de gentil aspecto, não parecia um homem guerreiro, mas um rapaz assim, muito nobre. E o Davi desdenhou, mas que negócio é esse? E aí amaldiçoou Davi pelos deuses dele e disse: olha, eu vou dar a sua carne às aves bestas do campo. A resposta de Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Oh, meu irmão, esse é o canto de vitória de uma pessoa que anda com Deus. Venha o Golias que vier, haja ameaça que houver, essa pessoa confia na palavra de Deus e parte para a batalha. E fez aqui um verdadeiro discurso cheio do poder de Deus, cheio de revelações, que dá só isso aqui para a gente estudar bastante, muito tempo, essa resposta de Davi ao gigante Golias. A determinação de Davi. 1 Samuel 17, 48 e 50. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Veja bem, aquele gigante, 3 metros e pouco, Davi um garoto. O filisteu então apressa para encontrar, levantou-se e ele foi encontrar com Davi. O Davi não correu e nem ficou devagar, ele apressou, ele foi direto ao encontro do filisteu, correu ao combate para encontrar-se com ele. Quantos cristãos estão correndo do diabo? Não, o diabo é que tem que correr de você, está tudo errado. Davi meteu a mão no alforje, tomou ali uma pedra e com a sua funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e ele caiu sobre o seu rosto em terra.
Assim Davi prevaleceu com o filisteu, com uma funda e com uma pedra feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por que ele ganhou? Porque do Senhor era a guerra. O Davi, antes dele atirar a pedra, ele já havia determinado: hoje mesmo o Senhor Deus vai te entregar na minha mão, e eu vou cortar a sua cabeça, eu vou acabar com você. Toda a terra vai saber que é Deus em Israel. Ali ele decidiu a batalha. Ele soltou a palavra da fé. O filisteu não tinha a palavra da fé. Ele tinha a palavra da covardia, da ameaça, palavra do medo. Mas Davi tinha a palavra de Deus, que é a palavra da fé. Meu irmão, o que o diabo tem para você, para destruir você, não é a palavra da fé, é a palavra da covardia, da ameaça, a palavra do medo. Mas você tem a palavra da fé com você. A Bíblia diz, Tiago 4, versículo 7, resisti ao diabo e ele fugirá de você. Não tenha medo do diabo, não se acovarde. O diabo pode ter armado a maior situação. Meu irmão, levante-se em nome de Jesus, paralisa essa situação, vá de encontro a ela, não fuja. Quem foge é covarde. Quem foge está entregando os pontos. Davi tinha tudo, humanamente falando, para fugir, porque o homem era gigante, era preparado em guerra, ele tinha um escudeiro para protegê-lo. Todo o corpo dele tinha armadura, a não ser uma parte na testa, onde ele achava que não precisava, pois foi naquela partezinha que a pedra de Davi bateu e o derrubou. O homem tinha tudo o que era preparo bélico para vencer aquela batalha, mas Davi tinha o preparo espiritual. Talvez você não tenha o preparo suficiente para vencer a batalha da vida, humanamente falando, mas você tem um verdadeiro preparo, que é o poder de Deus, a palavra de Deus, a força de Deus dentro de você. E se você resistir ao diabo, se você determinar, você pode ter certeza que o gigante, maior que seja, o problema, por mais insolúvel que ele seja, vai ter solução. O gigante vai cair por terra e você vai ter a vitória em nome do Senhor Jesus. Davi sabia disso. Davi era um guerreiro de Deus. Davi não era um covarde. Os homens o consideravam um menino, mas Deus o considerava um homem. Gigante, Davi era muito maior do que Golias. Estatura não, mas espiritualmente. Veio o leão, veio o urso, ele os rasgou. Ele disse: rei Saul, pode animar o coração, porque eu vou fazer com esse filisteu o que eu fiz com o gigante, o que eu fiz com o leão, o que eu fiz com o urso. E foi e fez. Ele não ficou só nas palavras vazias. Meu irmão, o mundo está esperando que você se levante e faça a sua parte. O gigante pode estar ameaçando, ele pode estar bem fortemente armado. Seja um Davi nas mãos de Deus. Parta para a batalha. O gigante está aproximando de você, não corra, apresse-se a encontrá-lo, vá em nome do Senhor e você o vencerá para a glória de Deus. Amém? Vamos passar para a próxima lição.